Dando sequência, então, na nossa disciplina de hidrologia, vamos pensar o seguinte agora. O que vocês acham que acontece com a bacia hidrográfica quando você tem desmatamento, né, com relação à vazão máxima e mínima? Então, nós estamos nos referindo a qual vazão? A vazão do Talveg, a vazão do rio dessa bacia, né? Então, quando ocorre um desmatamento, o que acontece com a vazão máxima do rio? A vazão máxima ela aumenta, tá, gente? Que são geralmente as enchentes. Então, com o desmatamento, você começa a ter mais escoamento superficial. Mais água, depois de uma precipitação, escoa superficialmente por causa da falta de cobertura do solo, né? Então, toda essa água vai direto para a calha do rio no momento da chuva. E a vazão mínima diminui. Por que a vazão mínima diminui? Porque quem garante a vazão mínima do rio é a água que infiltrou e fica lentamente drenando do subsolo para dentro da calha do rio, para o ponto mais baixo da bacia, né? Então a vazão mínima diminui por quê? Porque se você tem desmatamento, você tem menos água que infiltra no solo, né? Então você aumenta a vazão máxima devido ao escoamento superficial, com isso menos água infiltrando, menos água para repor a vazão dos rios aí na estação sem chuvas, né? Então, devido à menor infiltração, tá? Mas aqui eu gostaria de fazer uma provocação. Sempre que eu digo uma provocação, no sentido de nós pensarmos um pouco além, né? Uma área de lavoura, por exemplo, com sistemas de terraços, pode ser mais eficiente do que uma mata nativa onde há escoamento superficial. Então, por favor, né, gente? Aqui eu digo de novo, não distorçam o que eu estou dizendo. Não estou dizendo para desmatarmos, não estou dizendo para retirar mata nativa e plantar lavoura. Não é isso. Só estou querendo dizer que existem muitos casos de áreas que nunca foram mexidas, áreas naturais, como o próprio cerrado, pastagens degradadas, enfim. Por que uma pastagem ela se degrada, né? Muitas vezes devido ao escoamento superficial. Hoje a gente vê aí, até nas pastagens, a necessidade de se fazer terraços. Então, áreas que há muito tempo não são revolvidas, não tem revolvimento de solo, mas que ainda assim você precisa construir terraços, fazer uma sistematização da área, porque se ficar escoando água nessa área, por mais que ela tenha uma gramínea plantada ali, por mais que seja braquiária plantada ali, enraizada, enfim, haverá escoamento superficial e com isso vai degradando essa área, né? Muitas vezes até cerrado nativo, nós temos aí áreas com erosão, com grandes vossorocas, áreas que nunca foram mexidas, áreas nativas, né? E que sofrem algum tipo de degradação. Então, a sistematização das áreas com o uso de terraços, ela deve ser feita não só em lavouras, mas também em pastagens, também no caso de cerrado ou alguma outra mata nativa, em condições que seja possível construir terraços ou sistematizar o terreno, porque se você simplesmente deixar lá sofrendo o escoamento superficial, haverá uma degradação natural, né? Então, a sistematização das áreas muitas vezes são necessárias até em áreas nativas para preservá-las, né? Bom, então, o que o terraço faz na nossa bacia hidrográfica? Imaginem aí uma área com uma determinada declividade, então um solo com uma determinada declividade, e aí temos um evento de chuva. Se nós não tivermos terraços, haverá escoamento superficial. E por que haverá? Porque por mais que parte da água infiltre, solo nenhum tem velocidade de infiltração, que nós chamamos de VIB, velocidade básica de infiltração, ou velocidade de infiltração básica do solo, né? Solo nenhum tem capacidade de absorver essa água em velocidades iguais às chuvas, tá? Então vamos dizer que nossos solos, a maioria deles aí, os que têm VIB maior, tem em torno de 40 milímetros por hora. E nós temos eventos de chuva que chegam a uma intensidade de mais de 100 milímetros, tá?
Então, a maioria das chuvas nossas, principalmente em países tropicais como o nosso, nós temos chuvas que a intensidade dela facilmente ultrapassa a capacidade do solo de infiltrar essa água na mesma taxa. Então, a taxa de chuva, ou seja, a intensidade da chuva, é maior do que a velocidade de infiltração da água no solo. Então, por mais que você tenha uma cobertura aqui, uma gramínea, seja braquiária, o que for nessa área, uma área verde, preservada, enfim, nós teremos escoamento superficial, porque o solo não tem a capacidade de receber água na mesma taxa que está chovendo, na mesma intensidade, tá? Então, a construção de terraços, basicamente, nos traz essa possibilidade aqui, ó, tá? Que é o que? Você interceptar esse escoamento superficial, né, em vários pontos. Aqui eu estou dando exemplo de apenas um terraço, mas nós temos aí, vamos ver mais para frente, como calcular os espaçamentos dos terraços e tudo mais, né? O tamanho da calha interna, ou seja, a capacidade de armazenamento temporário dele. Mas basicamente é evitar que essa água escoe na área inteira e interceptar em vários pontos. Então, mostrando apenas um terraço, o que acontece aqui? A água para aqui na calha do terraço, é armazenada e então infiltra no solo. Num evento de chuva, se nós não tivéssemos o terraço, toda a água iria por escoamento superficial direto para a calha do rio, então enchentes, né? E depois, se a água não infiltrou, como é que vai reabastecer aqui o lençol freático, reabastecer o rio na época seca ou após as chuvas? Nós só teríamos água durante o evento de chuva, né? Então, graças a essa infiltração de água é que nós temos os rios aí correndo, né, com fluxo de água, mesmo fora da época de chuva ou das estações chuvosas, ou mesmo fora dos momentos de chuva, né? Bom, então, como já vimos anteriormente, a água infiltra, encontra uma camada impermeável, geralmente a rocha que origina o solo, vem saturando de baixo para cima numa proporção de 50% de base e volume. Já falamos isso na aula passada, então quem não estiver entendendo isso, de onde eu tirei esse 50%, volta lá no nosso módulo 4, certo? E analisa novamente lá que a gente fala mais sobre isso. Bom, então o volume de água armazenada é muito grande, é maior do que lagos, represas, rios. O nosso armazenador de água é o solo, né? E o lençol freático nada mais é um nível de transição da zona aqui de aeração do solo para a zona saturada, tá? Então o lençol freático adota-se como o nível onde o solo começa a estar saturado. Basicamente é isso, né? Que nós já vimos na aula anterior. Então tá lá. Agora com relação às características físicas das bacias. A bacia hidrográfica em si é a área de projeção no plano horizontal, né? Então, que geralmente é medida em hectares ou quilômetros quadrados, tá? Então, como bacia hidrográfica, quando a gente está falando de bacia, estamos falando de grandes áreas, por mais que seja uma microbacia, ela ainda é grande, né? Então, não dá para falar em metros quadrados, é mais usual hectares ou quilômetros quadrados. Assim, eu deixo a seguinte pergunta para vocês. Quantos hectares temos em 1 quilômetro quadrado? Vocês vão ver muitos em falar de bacia hidrográfica, né? Ao falar de bacia hidrográfica, vocês vão ver muito falar em quilômetros quadrados. Então, nós precisamos saber como transformar isso, não é? Então, só para trazer um exemplo aqui para vocês, né? 1 hectare nós sabemos que tem 10.000 metros quadrados, certo? Já vimos isso muito, desde a hidráulica, a transformação de unidades, né? Todo mundo já sabe disso. Ok, 1 hectare é a mesma coisa que um quadradão de 100 por 100 metros, né? Praticamente um quarteirão das cidades, aí, de uma maneira geral. Então, essa é uma relação unitária. 1 hectare dividido por 10.000 metros quadrados é 1 para 1. Né? 1 hectare tem 10.000 metros quadrados, só muda a unidade de medida. Bom, então como que nós poderíamos transformar isso aqui para quilômetro quadrado? Vejam, eu quero cancelar aqui a unidade de metros quadrados, né? Então, 10.000 metros quadrados
se eu quiser transformar de metro quadrado para quilômetro, nós podemos fazer a seguinte transformação. Ó. 1 quilômetro tem 1000 metros. Eu de cabeça não sei quantos metros quadrados tem 1 quilômetro quadrado. É por isso que a gente particiona na unidade linear, na unidade de distância, e não de área, né? Assim fica mais fácil. Então, eu quebrei aqui o quilômetro quadrado em quilômetro vezes quilômetro. Quilômetro vezes quilômetro é quilômetro quadrado. Por quê? Porque de cabeça eu sei que a relação unitária de 1 quilômetro para metros lineares, não metro quadrado, então 1 quilômetro de distância, a relação linear é 1000 metros. Isso todo mundo sabe também, né? Então 1 quilômetro, 1000 metros. Aí eu multiplico novamente, 1 quilômetro, 1000 metros. Por quê? Porque quilômetro vezes quilômetro é quilômetro quadrado, metro vezes metro é metro quadrado. Assim eu posso cancelar aquela unidade metros quadrados com esses dois m's que estão aqui, porque m vezes m é metro quadrado, né? E assim, multiplicando todo mundo que está em cima e todo mundo que está embaixo, nós temos aí que a relação de quilômetro quadrado para metro quadrado é 1 para 1 milhão. Veja, nós tínhamos a relação unitária. 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados, e aí transformamos então para 1 quilômetro quadrado para metro quadrado, que fica 1 para 1 milhão. Se você ainda tiver em dúvida com esse tipo de transformação, poderemos fazer de várias formas essa transformação. Aqui é só um exemplo, né? Mas é só imaginarmos que 1 quilômetro tem 1000 metros, então 1000 por 1000 metros, né? 1 quilômetro vezes 1 quilômetro dá 1 quilômetro quadrado. Então 1000 metros vezes 1000 metros, 1 milhão de metros quadrados, ok? Bom, ainda com relação às bacias hidrográficas, o fator área também é muito importante. Então a área, o formato da área, né? A área de contribuição, nós já aprendemos até como delimitar, mas o que eu ainda não falei para vocês é que nós dividimos aqui a região de montante e jusante. Esses são os termos técnicos. Então, eu tenho um rio aqui no centro, né, das bacias hidrográficas, um tal VEG, mas depois de um determinado ponto de interesse de estudo nesse rio, tudo que estiver acima desse ponto de interesse, eu traço a área de contribuição acima daquele ponto, não precisa ser a bacia hidrográfica inteira, é a área de contribuição de um determinado ponto de interesse, né? Pode ser um ponto onde você está fazendo um estudo de captação de água. Tudo que estiver acima desse ponto de interesse, traçando a área de contribuição, é chamado de montante. E tudo que estiver, então, na foz desse ponto, né, jusante, tá? Bom, vamos pensar, então, numa bacia hidrográfica grande aqui, com várias microbacias. Se nós fôssemos se nós fôssemos traçar aqui a área de contribuição de cada microbacia, de cada trecho de rio desse, nós teríamos aqui várias áreas de contribuição, né? Então, vamos traçar aqui para mais alguns pontos, né? Ó, veja, esse trecho de rio tem uma outra área de contribuição, esse aqui outra, e assim por diante. Então, o que a gente começa a ver? Ficam alguns pontos sem demarcação aqui, né? Por quê? Porque a chuva que cai aqui contribui para esse leito de rio, né? Então, nós temos aqui a bacia maior. Então, vejam que, ao traçarmos áreas de contribuição de alguns pontos, alguns intervalos de um ponto ao outro ficam sem ser considerados. Por quê? Porque faz parte de uma bacia hidrográfica maior que envolve todas as outras e assim por diante. Mostrei para vocês nas aulas anteriores as principais bacias hidrográficas do Brasil, né? A do Paraná, do Paraguai, onde fica o Pantanal e assim por diante. Mas nós temos uma série de subdivisões, né? Então, em função aí dos rios e também da proporção desses rios, né? Do tamanho desses rios. Bom, com relação ao fator forma, gente, nós temos bacias que podem ser mais arredondadas, né? Como é o caso dessa aqui, e mais compridas, tá? Elas são estreitas ao longo do Talweg, então mais compridas. Nesse caso, estou dando um exemplo
o mesmo comprimento do Talweg, mas com formatos diferentes. Vamos imaginar que essas duas bacias tenham a mesma área total. Se a gente medisse a área, seria a mesma. Mas elas têm um formato diferente. Então, se nós tivermos um evento de chuva dentro dessa bacia, em algum ponto, lá na cabeceira, né, que usa-se muito esse termo, né, no ponto mais alto da bacia, ou no meio da bacia, enfim, vamos dizer que a gente tem um evento de chuva aqui. Então, a vazão de pico, esse termo vazão de pico, é a vazão máxima que o rio vai encher, né? Geralmente, é claro, num evento de chuva. Então, quanto que é a vazão máxima que ele vai chegar a ter aí num determinado ponto, numa determinada seção, né? E qual seria a diferença, então, entre as duas bacias em função do fator forma? Qual bacia vocês acham aí que estará mais sujeitas a picos de cheia, a enchentes nesse ponto aqui, né? A vazões de picos maiores se nós tivermos eventos de chuva nela. Qual vocês acham que nós atingiremos uma enchente maior, uma vazão de pico maior? Essa da esquerda ou essa da direita? Esta daqui está mais sujeita a picos de cheia. Sabem por quê? Porque a distância do divisor de águas até a calha do rio é menor. A distância aqui dentro da bacia, de qualquer ponto dentro da bacia, a distância de onde então estará havendo essa chuva, ela é muito pequena até o Talweg. E a água, uma vez que ela chega no Talweg, no leito do rio, ela escoa livremente, né? Aí ela depende apenas da declividade do rio. Então, supondo dois talvegs com a mesma declividade, com as mesmas características, se eu tenho uma bacia mais estreita, significa que a água que vai cair nessa bacia percorrerá menos vegetação, menos terraços que ela tenha que transpor, né? Então, ela terá menos trecho de terra, vamos dizer, de cobertura de solo, né, de floresta, para chegar no rio. O caminho dela até o rio é mais curto. Então, com isso, ela cai, essa chuva chega na calha do rio mais rápido por escoamento superficial, né? Já essa aqui, se você tem um evento de chuva mais aqui nessa região, a distância para que essa água chegue por escoamento até a calha do rio é maior. Então, com isso, você vai derivando a velocidade, você vai diminuindo essa velocidade em função do tipo de cobertura, da topografia local, né? Então, a água pode ocorrer um evento de chuva numa região mais distante da calha do rio. Com isso, ela demora mais para chegar na calha e aí a vazão de pico acaba sendo reduzida, tá? Você não vai ter uma vazão de pico tão alta quanto numa bacia aqui com área, com uma forma, né? Um formato de área mais estreito. Com isso, nós vamos falar também sobre o sistema de drenagem da bacia, tá? Iniciando por tipos de curso d'água. Cada curso d'água tem um tipo, né? Aqui eu deixei bastante texto para que depois vocês possam ler aí a hora que estiverem estudando, mas basicamente vamos focar aqui nesses três exemplos, né? Então nós temos aqui, ó, precipitação, que é o P, que é a vazão de escoamento superficial, então vazão superficial, e QSS, vazão do subsolo, ou a vazão subterrânea, né? A água que infiltrou, que depois que chega na camada impermeável é como se ela corresse na horizontal, né? O solo saturado vai drenar quase que na horizontal para o ponto mais baixo aqui da bacia, né? Recarregando então o rio. E o lençol freático na variação aqui entre 1 e 2, que seria período chuvoso e estiagem. Sempre nos períodos chuvosos os rios estarão mais cheios e nos períodos de estiagem estarão mais vazios, como nós já falamos anteriormente, não é? Então, nós temos três classificações principais de rios, chamados rios perenes, rios intermitentes e rios efêmeros. E aqui é a respectiva ilustração para vocês entenderem melhor essas diferenças. O perene, o que é uma cultura perene? Não é aquela cultura contínua, né? Que nós temos aí durante o ciclo de vida dela é de vários anos, né? Muitas vezes ela nem na nossa escala de vida, a gente nem chega a ver o final, né, do período.
dessa cultura, do ciclo dessa cultura. Então, uma cultura perene, né? O rio perene segue a mesma ideia, é um rio que a vazão dele nunca acaba, não só durante a estação chuvosa e a estação de estiagem, né? Então é um rio contínuo, é aquele rio que está sempre ali correndo água nele, tendo fluxo, mais cheio ou mais vazio, mas sempre está com fluxo de água, né? Bom, então os rios perenes são aqueles que, além da vazão superficial, do escoamento superficial, ele é abastecido pela vazão subterrânea. Então, da estação chuvosa para a estiagem, o lençol freático está acima do nível da calha, tanto nas duas estações, que mesmo depois de um período sem chuvas, continua sendo abastecido aqui o lençol freático drenando para dentro da calha do rio e do rio, né, para o ponto mais baixo, desaguando no próximo rio e assim por diante até chegar nos oceanos, né? Agora, e os intermitentes? O que acontece com eles? Eles também dependem da vazão superficial e da vazão subterrânea. Porém, a pequena diferença é que eles têm uma calha, a calha do rio, o talveg, né, nessa bacia, o talveg desse rio nessa bacia, ele acaba sendo um pouco mais superficial, ou o lençol freático, então, mais profundo, de modo que, em períodos de estiagem, o lençol freático, o nível do lençol freático fica abaixo da calha do rio, ou seja, no período de chuva nós temos água correndo no rio, depois que para a chuva ainda continua tendo água nesse rio, mas se o período de estiagem for muito longo, o lençol freático vai diminuindo o nível até chegar numa determinada fase, numa determinada época, que se não houver mais chuvas para repor água no lençol e elevar o nível dele de novo, ele chega aí a desaparecer. Então esse rio desaparece em estações secas, em épocas de estiagem, né? Bom, e os efêmeros, gente? O efêmero é praticamente um canalzão de drenagem, né? De drenagem natural, nesse caso, é claro. Então, ele só ocorre durante a chuva, tá? Ele depende praticamente aqui da chuva, do escoamento superficial, né? Então, choveu, a água escoa para dentro da calha, parou de chover, logo ele já não vai ser mais abastecido. Ele tem um pouco aqui de abastecimento de água do subsolo, né? Mas o lençol freático está abaixo da calha todo o tempo, mesmo na estação chuvosa como na estiagem. Então, pouquíssima água aqui que infiltrar vai contribuir com a vazão dele. Praticamente a vazão só ocorrerá durante a chuva, tá? Então essas são as três principais definições aí de cursos d'água que nós temos. Com relação à identificação da rede de drenagem, nós chamamos isso de hierarquia fluvial. Vou dar um exemplo aqui, veja um antigo, de 1952, mas que é um exemplo aí, então, desse pesquisador, né, que criou essa hierarquia, essa nomenclatura, né, esse Arthur, não vou me arriscar aqui a dizer o sobrenome dele, né, não sei corretamente a pronúncia aí. Então, ele foi de 1918, vejam lá, é um indiano, né, que depois então viveu aí nos Estados Unidos. Ó. Então, ele propôs a seguinte hierarquia fluvial. Os primeiros trechos do talveg com água, então rios, né, os primeiros rios dentro de uma bacia, recebem o número 1. Os rios mais pequenos, os córregos, né? Então, número 1. Quando você junta dois rios número 1, vira um rio de classe número 2. Essa é a hierarquia dele. Mesma coisa aqui, ó, quando você junta dois rios de hierarquia 2, passa para um próximo nível, se torna um rio 3. Agora, quando você tem um rio 1 desaguando, né? Então, contribuindo aqui com a vazão do 3, segue a hierarquia maior. O rio 3 não vai deixar de ser 3, de classe 3, apenas porque recebeu uma vazão de um córregozinho de um rio pequeno.
né, ele continua sendo 3, ó. Então, mesma coisa aqui, aí se encontram dois rios 3, aí dois rios de mesmo nível, por isso hierarquia, né? Hierarquia não é sempre aquele que está acima. Então, se você encontra dois rios de mesmo nível, ele passa por uma classe superior, passa a ser classe 4, né? Mas veja, quando nós encontramos um 3 com 1, continua sendo 3. Se fosse um 3 com rio 2, continuaria sendo 3. Ok? Então, essa foi a hierarquia proposta por esse Arthur aqui, tá? Que é usada até hoje. Então, números iguais, aumenta-se 1 na classificação. Números diferentes, mantém-se um maior. Ok? E aí, uma outra forma aqui, tá? Então, também, ó, vejam como que são antigas algumas metodologias da hidrologia, né? Opa, deixa eu só voltar aqui. Aqui é a soma matemática, tá? Então, esse pesquisador ele propôs a soma matemática. Ó. Quando você encontra dois rios 1, ele se torna 2. E aí, se o 2 encontra com né, esse número 1 aqui desaguando, né, contribuindo com a vazão do 2, soma então os números, o 2 com 1, e passa a ser 3. Quando encontram dois rios de classe 3, vira 6. Um rio nível 6 encontra um 2, vira 8. Mas não sei, concordam comigo que o número aí já não é tão representativo de qual que é a real classe desse rio? Porque se o rio era um rio médio e encontra com um riozinho pequeno, um rio de classe 1, ele já passa a ser 7, depois 8, vai aumentando muito e talvez a contribuição desses rios pequenos não é tão grande. Então, veja que a gente chega aqui num rio 15 que recebe mais, né, a vazão de um pequeno rio de classe 1 e já se torna 16. Então, mudou a classe do rio 15 para o rio 16. Imaginem o rio Paraná recebendo a vazão de um pequeno córrego ali às margens do rio Paraná. Ele já vai mudar de classificação? Né? Ele vai mudar o que na vazão dele, a contribuição de um pequeno rio? Então, eu prefiro trabalhar com a metodologia anterior, da hierarquia fluvial. Tá? Mas são várias as metodologias, estou passando para vocês apenas duas das principais, ok, gente? E aí, então, comparando, eu fiz aí um esquema, né, um desenho de duas bacias iguais. Se nós fizéssemos pela metodologia lá da hierarquia fluvial, como que nós ficaríamos, né? Imaginem que poderia ser o rio Paraná, esse rio do centro aqui, e aqui a outra metodologia da soma matemática, que então temos números aí, né? Imaginem uma grande bacia, uma grande rede de drenagem, a qual grandeza de número, né, na somatória nós não vamos chegar. Eu prefiro trabalhar então com essa aqui do Stranger, tá? Ok?